Muitas imobiliárias estão perdendo seus melhores corretores e líderes, não por causa do mercado ou da concorrência, mas por um clima organizacional silenciosamente ruim, que vai desgastando a equipe até que ela queira ir embora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Luciano Terra, eu sou consultor especialista no mercado imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a uma série de dicas de gestão voltadas para ter e manter um bom corretor na sua imobiliária. Acompanhe aqui comigo. Muito bem, nessa quarta aula nós vamos falar sobre clima organizacional. E qual é a importância desse clima organizacional para a sua empresa? Eu vou trazer aqui um relato muito breve, mas bastante contundente da importância desse clima organizacional. Eu já me deparei ao longo dos anos com situações em que empresários, proprietários de imobiliária perderam toda a sua equipe, que abandonou o barco para montar um negócio diferente. E N outras situações em que pessoas chaves, pessoas estratégicas para a organização foram perdidas, abandonaram o barco por questões relacionadas ao clima organizacional. Essas questões muitas vezes não são tão explícitas assim e precisam ser analisadas com carinho pela gestão da empresa para evitar dores de cabeça futura. E como é que nós podemos fazer isso? Quando nós falamos em clima organizacional, uma das ferramentas, ou a principal ferramenta para que a gente tenha uma medição de como está esse clima organizacional é a pesquisa do clima organizacional. Essa pesquisa eu recomendo, se você nunca fez uma pesquisa de clima organizacional na sua empresa, eu recomendo fortemente que você faça essa pesquisa. Porque a pesquisa ela é estruturada tecnicamente de forma que ela dá sinalizações para você de coisas que muitas vezes você não está percebendo no dia a dia e que podem gerar problemas graves para a sua empresa, para a sua organização. Ao ter esse resultado da pesquisa, você vai ter condições de analisar problemas que já existem, e que talvez você não tenha percebido a profundidade, a seriedade desse problema, e também você vai observar indícios de problemas que tenderão a acontecer em função de sinalizações que você vai ter nessa pesquisa, tá certo? Então eu recomendo fortemente, se você não fez uma pesquisa dessa natureza ainda, que você faça uma pesquisa dessa e pelo menos a cada 1 ano ou 2 anos no máximo, que você repita essa pesquisa para você monitorar como é que está a situação, o clima organizacional na sua empresa, no seu negócio, evitando traumas e problemas sérios no futuro de sua organização. Muito bem, dando continuidade, vamos falar um pouquinho das ações que são recomendadas para a manutenção de um bom clima organizacional. O que nós podemos fazer como gestores para que esse clima na organização seja um clima saudável, seja um clima que permita com que esses colaboradores se sintam bem e deem o máximo para a empresa. Vamos a eles. Primeiro, tenha regras claras. Um dos fatores que mais contribui para desgaste e para climas negativos de organizações são a falta de regras claras ou aquela questão de tratativas diferentes para as pessoas. Não que seja problema você tratar as pessoas de forma diferente, desde que seja uma regra clara. Por que essa pessoa tem XYZ e aquela outra pessoa não tem direito a XYZ? Se isso está escrito, se isso é uma regra explícita, e se a pessoa sabe que a partir do momento que ela chegar naquele patamar de desempenho, ela vai ter também essa regalia, digamos assim, não há problema na sua organização. Agora, se a pessoa acha que o que você está fazendo por fulano é por protecionismo, e não por um critério da organização, isso tende a desmotivar, a criar um clima ruim, desgastante e colocar a sua organização para baixo. Ok? Muito bem. Lembre-se que as regras valem para todos.
né? Então, não basta ter regras e ter regras claras. Essas regras que você estabelecer, né, elas devem ser aplicadas para todo mundo, ou seja, a medida é a mesma para todos os envolvidos no processo da empresa. Uma das coisas que gera também bastante insatisfação é quando colaboradores que estão se esforçando, eles percebem que existe sim protecionismo, existe um certo favorecimento para X ou Y dentro da organização. Ok? Muito bem. Comunique-se com sua equipe. A questão da comunicação é fundamental. Você não pode achar que a sua equipe sabe de tudo. Você tem que confirmar se a sua equipe sabe. Você tem que comunicar e checar se aquele comunicado que você fez foi entendido como você gostaria que tivesse sido entendido. Tá? Muitas vezes o empreendedor, o gestor, ele tem até boa intenção e comunica, mas não comunica da forma adequada ou comunica de forma truncada e a equipe não entende aquilo, né? E acaba que aquela comunicação ela não fica sendo proveitosa para a equipe, pode até gerar atritos. Outro ponto importante é comemore as conquistas com a sua equipe, né? Seja o primeiro a dar os parabéns, a mostrar satisfação, a estimular esse seu colaborador quando os objetivos, quando as metas são alcançadas. É importante que a pessoa se sinta reconhecida e isso não tem a ver só com dinheiro. Muitas vezes um comentário oportuno, um tapinha nas costas, promove um efeito revigorante, um efeito estimulador nessa sua equipe muito maior do que remunerações. Tá, ok? E o principal ainda, né? Quando uma pessoa atinge um resultado satisfatório e você parabeniza, você demonstra satisfação com a vitória daquela pessoa, outras pessoas que estão na sua equipe observando isso também vão querer receber um elogio, também vão querer receber esse reconhecimento público. Então a equipe toda tende a se esforçar mais. É uma questão até de estratégia. Ok? Vamos lá, dando sequência. Reconheça as boas iniciativas sempre, né? Um bom gestor, ele sempre que possível, ele deve ressaltar as boas ideias, as boas iniciativas, dar crédito para as pessoas. Nós percebemos, lamentavelmente, que ainda hoje muitos gestores querem pegar a ideia para si, querem colocar numa reunião uma coisa que foi comentada por um corretor, por um colaborador, como se fosse ideia deles, e isso joga a equipe para baixo, né? Ao contrário, você tem que pegar e mostrar o quão valorosa é a sua equipe. Isso eleva o grau, isso deixa um clima organizacional muito bom para você trabalhar, para você desenvolver os talentos dentro da sua empresa, dentro da sua organização. E para a gente fechar essas dicas aqui sobre o clima organizacional, procure utilizar sempre a tecnologia para manter a sua equipe bem informada, né? Então, utilize sim grupos de WhatsApp, e-mails, enfim, utilize a tecnologia que tiver às suas mãos para que a informação chegue para a sua equipe, né? Para que os reconhecimentos cheguem para a sua equipe, né? Para que a sua equipe esteja realmente motivada, para que a sua equipe esteja se sentindo parte, envolvida em todo o processo e, acima de tudo, reconhecida pelos acertos que fez. Então é isso. Essas são as dicas de hoje relacionadas a clima organizacional. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, né? Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e compartilhar o vídeo com as pessoas que possam tirar proveito desse conteúdo. E se por acaso você tiver interesse em realizar uma pesquisa organizacional na sua empresa, mas não sabe como fazer isso, entre em contato conosco que nós teremos prazer em auxiliar nesse processo. Até o próximo vídeo.